Mais do mesmo, nada de novo. Ricardo Sapinto é um treinador que decepciona. Chegou com fama de que poderia revolucionar. E o Vasco não mudou absolutamente nada. Grupo não anda feliz com os métodos do técnico português, mas diretoria banca e ele fica até domingo para enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. Você vai ter informações dos bastidores, depois da partida de ontem, de tudo o que aconteceu. E vamos falar também sobre o caso do goleiro Lucão. Vamos ouvir Carlos Germano, aqui nesse AVNews. Germano fez um gesto que pode ser marcante para o futuro desse jogador. Vamos falar do time do Vasco, que pode ter modificações para enfrentar o Grêmio, e vamos falar do nosso adversário. Olha, o Grêmio anda voando. Vai ser uma carne de pescoço no domingo. Vamos falar desse assunto, das renovações de contrato e principalmente em mais um capítulo da novela Martim Benítez. Essas e outras informações de um AVNews muito recheado. Vem logo logo, depois dela. Tarrinha, que fazem, parceiro? Toca aí pra gente ver o AVNews. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nessa sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020, está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. Ricardo Sapinto está ainda mantido. Pelo menos é o que garante a direção do clube. O presidente do Vasco deu uma entrevista hoje ao site Globoesporte.com e trouxe a informação de que Ricardo Sapinto não seria trocado do cargo de técnico do Vasco. Pelo menos até domingo estaria mantido para o jogo contra o Grêmio. Mas olha, Ricardo Sapinto já não goza mesmo de muito prestígio, principalmente com grande parte do elenco. O clima não anda bom, o clima anda pesado. Para muitos, a saída de Ramon para a entrada de Ricardo Sapinto foi trocar 6 por meia dúzia. Quando se vem um treinador novo e principalmente de fora, vindo da Europa, se espera metodologias diferentes, filosofias diferentes, e isso não tem acontecido. Uma verdadeira decepção, porque o treinador pouco faz, o treinador pouco cria, e por isso o time vem jogando muito mal. Muita gente também não entende a visão tática do técnico Ricardo Sapinto. Hoje conversei com várias pessoas que, obviamente, vou me furtar a não dar nomes, mas pessoas que me deixaram bastante claro de que o interno não é legal. O momento não é de muita confiança no treinador, principalmente no treinador. Que, além disso, tem uma maneira mais dura, mais ríspida, importante em alguns momentos, mas em outros momentos seria mais importante ter uma palavra de mais carinho, de mais incentivo, de trazer confiança para o grupo. Tudo isso está trazendo uma aura negativa para o vestiário do Vasco. O pós-jogo de ontem não foi bom. Foi de discussão, de gritaria, de brigas, enfim, o negócio ficou muito quente. Já começou antes da partida, com 3 fatos que chamaram muito a atenção. A primeira situação envolveu os exames da Covid, que aliás é uma confusão enorme, que o Vasco precisa se posicionar de divulgar isso, porque não divulgar cria uma expectativa e cria também a questão das fake news. O que aconteceu primeiro? Vários atletas do Vasco testaram positivo. Bateu ali o barata voa, todo mundo preocupado. E aí, gente, a Conmebol vai vetar todo mundo. Foi feita uma nova bateria de exames e alguns atletas específicos já não estavam positivados. Mas os que estavam positivados, dentre eles, 2 causaram um mal-estar. O volante Felipe Bastos e o zagueiro Erley, porque ambos já estão liberados pelo protocolo da CBF. O Erley é até mais recente, já Felipe Bastos não, já está há mais tempo. Bastos foi ao jogo, esteve no vestiário e lá foi comunicado. Não gostou, não ficou feliz, não entendeu essa explicação e até se comentou da possibilidade dele pedir a rescisão de contrato, porque realmente se sentiu desprestigiado. Eu hoje pude conversar com o médico do Vasco, Dr. Marcos Teixeira, que me disse:
Flávio, é extremamente normal. Pode ficar no organismo da pessoa durante muito tempo. E o exame da Conmebol, ele é muito criterioso. Ainda pega vestígios. Mas Felipe Bastos não entendeu muito assim. Respeitou, voltou para casa, mas ficou extremamente irritado. Tentei até contato com o Felipe Bastos hoje, não consegui, mas a informação que eu tive é que ele não pediu rescisão de contrato, mas ficou extremamente irritado. Um outro aspecto, também em cima da Covid, e vocês devem se lembrar, antes do jogo a especulação de que o Vasco não teria goleiros para a partida. Eu fui atrás de Carlos Germano, porque ninguém conseguia dar um tipo de informação mais clara, mais nítida. E o treinador de goleiros do Vasco, no gramado, atendeu o meu telefone e disse: não, Lucão e Fernando Miguel estão ok. E questionei o Germano, há um vídeo seu sendo divulgado, e ele disse: cara, foi um papo informal, até brinquei depois com a pessoa que falou comigo que o Andrei seria o goleiro, porque o Andrei é muito bom nas peladas, nos rachões, e parece que a coisa foi levada a séria. E realmente, hoje no Vasco, tudo que é falado precisa ser muito medido. Na verdade, Lucão estava ok, Fernando Miguel também estava ok. Carlos Germano, inclusive, foi até solicitada a sua opinião sobre quem deveria começar o jogo. E ele optou por Lucão, porque Fernando Miguel estava com 2 dias apenas de treinamento depois da Covid, mas isso já trouxe também um certo ar de insegurança. O Vasco não teria o Alexander e também o Fintelman, ambos jogadores com a Covid. Então todos esses casos trazem uma ideia da insegurança que há dentro do vestiário. Ninguém sabe quem joga, ninguém sabe quem pode entrar. O técnico Ricardo Sapinto divulga a escalação momentos antes da partida. Os atletas não sabem muito quem vai jogar, em que posição jogar. Enfim, ele treina todo mundo, faz uma atividade, mas não especifica. Pelo menos na cultura do jogador brasileiro é importante saber quem vai começar a partida. E um terceiro aspecto, que é em cima disso também, Henrique. Aonde estava Henrique? Será que Henrique também foi barrado e nem para o banco foi? Pois bem, nós descobrimos ontem à noite, hoje de manhã ratificamos isso. Henrique passou mal, não se sentiu bem, fez o exame da Covid, deu negativo, mas está com todos os sintomas de estar com Covid-19. Vai ser testado, sendo monitorado pelo Departamento Médico do Vasco, mas não deve seguir para Porto Alegre para o jogo contra o Grêmio. Em função de todas essas situações e inseguranças, o clima não ficou legal. O time está realmente precisando de um certo respaldo e não tem tido esse respaldo. O que aconteceu, sim, depois do jogo, muita discussão, muito quebra-pau, muita gente querendo cobrar, a própria torcida se manifestando, você viu o Bom Dia Gigante hoje, e esse clima traz uma certa insatisfação porque Ricardo Sapinto, que seria o diferencial, não está sendo o diferencial. Como eu disse, todas as situações que Ricardo Sapinto tem feito já eram feitas no Vasco da Gama com Ramon Menezes, por exemplo. E isso não trouxe nenhum tipo de novidade. Trouxe sim, de uma certa maneira, um treinador difícil, uma pessoa de difícil trato e que não está conseguindo conquistar o seu grupo. Falou-se em Zé Ricardo, falou-se em Lisca, falou-se em Vanderlei Luxemburgo. Ninguém contactou ninguém, ninguém vai contactar ninguém, mas, sincera e honestamente, para o jogo de domingo, é quase que um deadline para o técnico Ricardo Sapinto. Ou ele abraça essa situação, ou ele sente que a coisa precisa mudar, e mudar realmente de peças, e nós vamos falar disso no próximo bloco, ou então dificilmente o português vai emplacar na próxima semana. O presidente do Vasco disse a Globoesporte.com que não cede a pressões. Vamos ver, o momento é de total cessão de pressão, porque realmente o Vasco está a 15 partidas do final do Brasileiro, precisa de 7 vitórias e, pelo jeito, Ricardo Sapinto em 11 jogos tem 2 pequenas vitórias, uma pouquinho melhor contra o Sport e 1-0 contra o Caracas, o fraco Caracas no Rio de Janeiro, no último minuto, gol do Thiago Reis. Será que é o suficiente para bancar o trabalho de um treinador que não está agradando? Quem também falou sobre isso foi Leonardo Gil. Leonardo Gil disse depois do jogo, na entrevista coletiva, que a torcida tem toda a razão em reclamar. Pediu desculpas ao torcedor, mas também garantiu que o Vasco vai jogar para vencer, que todos estão imbuídos, pelo menos os atletas, na tentativa de tirar o Vasco desse buraco. Sim, eu creio que a torcida como está cobrando, los entendemos.
es una situación en la que ninguno quiere estar, pero de la única manera que lo podemos sacar adelante es estando todos juntos. Sé que se hace difícil, que todos queremos un resultado ya, y es lo que estamos tratando de poder hacer como equipo, ¿no? Así que primero pedirle disculpas por no poder el equipo conseguir otra instancia, pero que sepan y que se queden tranquilos de que nosotros vamos a trabajar y vamos a dar todo para el Brasileirão, que como dije anteriormente, hoy es nuestra prioridad, lo más importante, poder sacar la mayor cantidad de pontos possível, não? E no próximo bloco, vamos falar do time, da possibilidade em relação a mudanças e vamos falar sobre o goleiro Lucão. Vamos ouvir Carlos Germano, que vai contar para você o que fez com o Lucão ontem, depois da partida, para recuperar o jovem goleiro cruzmaltino, que foi um dos símbolos da derrota, infelizmente falhando e saindo amargurado de São Januário. Há entre os jogadores do Vasco uma certeza: o time ontem jogou melhor, pelo menos criou oportunidades, o que não vinha acontecendo. Para quem viu o jogo contra o Defensa e Justiça na Argentina, o Vasco teve duas chances, uma com Gustavo Torres e outra com Germancano, uma delas concluída. Ontem, pelo menos, o Vasco criou de 6 a 7 chances, quase todas elas desperdiçadas pelos atacantes Gustavo Torres e principalmente Lucas Ribamar. Mas precisa levantar o astral, porque domingo tem jogo com o Grêmio. E olha, agora é a única coisa que resta ao Vasco, torcedor cruzmaltino. A gente precisa de 7 vitórias, 21 pontos em 15 partidas para fugir do 4º rebaixamento, que seria terrível para o clube. Um fato ontem chamou muita atenção: o goleiro Lucão. Lucão falhou no gol. Todos nós sabemos disso, todos nós fizemos essa análise e o menino sentiu. Saiu ontem do gramado amparado, chorando, ao lado de Fernando Miguel e também do treinador de goleiros Carlos Germano. Ficou com Carlos Germano dentro do vestiário até quase 2 horas da madrugada. Ficou realmente muito triste, muito amargurado. Todos os dois iam saindo quando Carlos Germano... Eu vou contar essa história já já. Primeiro vamos ouvir o que Carlos Germano fala sobre o Lucão, a reação que ele teve no vestiário e o que ele falou para o menino. Menino de 18 anos, o talentoso goleiro cruzmaltino, Germano. Fala, Flávio, beleza, irmão? Então, cara, o Lucão ficou muito sentido ontem, né, depois do jogo. Que é normal, né, tadinho? Ele é jovem, né, faz parte disso. Vai aprender muito ainda. E, Flávio, cara, assim, uma coisa que eu vejo, assim, nesse pouco tempo de Vasco agora, e por conhecer o Lucão desde os 11 anos de idade, né, acho que depois do Elton, cara, ele é a maior revelação nossa para a posição. Eu acredito muito que o Lucão vai ter certeza. Muita alegria para o torcedor vascaíno, muita mesmo. Na verdade, Flávio, ontem fui consultado, né, para ver quem jogaria, né, antes do jogo. Antes não, bem antes, né, durante o dia. E eu optei pelo Lucão, porque o Lucão vem jogando, vem com ritmo de jogo, né. E o Fernando Miguel, quer dizer, na conversa que eu tive lá no Vasco, o Fernando Miguel está 10 dias parado, né. Estava voltando a Covid, só havia feito 2 treinos. E é muito diferente um goleiro para um jogador de linha, né. O jogador de linha corre, se desenvolve. E o goleiro afeta muita coisa, afeta tempo de bola, afeta reflexo, então tempo de reação, na verdade, reflexo, tempo de reação. Então eu optei pelo Lucão, tá? Pela confiança, que o Lucão vem jogando muito bem. É um cara que a gente tem confiança, um garoto que vai ser uma realidade pro Vasco da Gama. A gente vê um futuro enorme nele. Eu acho que o torcedor vascaíno todo vê isso também. E Flávio, eu acho que assim, ele chorou, ele ficou sentido muito depois do jogo. A gente conversou bastante, foi lá abraçar ele. O Fernando também ficou muito sentido. O Fernando Miguel foi lá abraçar o companheiro. Mas hoje tem treino. Hoje a gente vai conversar lá um pouquinho também. E a gente tá do lado dele. Eu vou estar do lado dele sempre, Flávio. Sempre, cara, sempre. Ele é um garoto muito querido por todos nós e com um talento enorme. E o vascaíno, se Papai do Céu permitir, vai ter um grande goleiro por muitos anos. Beleza, irmão? O que aconteceu
Foi até emocionante. Germano virou-se para o Lucão e disse: cadê sua camisa do jogo? E o Lucão disse: eu tô levando. Dá ela para mim, disse Carlos Germano. E o Lucão tomou um susto. Não, eu vou arrumar uma outra limpa para você. E Germano disse: não, eu quero essa suja. Eu quero a sua do jogo. Me dá de presente. E o Lucão tirou da bolsa a camisa para Carlos Germano e deu ao treinador de goleiros, o mítico treinador de goleiros do Vasco, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. E Carlos Germano me confessou: pedi essa camisa porque daqui a 5 anos eu vou mostrar essa camisa ao Lucão. E vou dizer a ele: você é goleiro de seleção brasileira. Você é um goleiro espetacular. Como ele disse agora há pouco, depois de Elton, talvez seja o grande goleiro criado na base do Vasco. E pede mais uma vez: calma, tranquilidade e paciência, porque o Lucão vai dar muitas alegrias ao torcedor cruzmaltino. A camisa está guardada, segundo o Germano. Na ocasião certa, ele vai mostrar a Lucão que aquela camisa, daquele jogo que marcou tanto, com certeza precisa ser mostrada para um futuro goleiro de seleção brasileira. Lucão deve jogar domingo. Sim, deve ser o goleiro. Fernando Miguel está treinando, mas precisa, segundo Carlos Germano, ganhar ritmo. Ficou muito tempo parado. Mas não se sabe, pode ser que ele jogue, mas a tendência é que Lucão, sim, comece como titular. O restante do time, a manutenção dos 3 zagueiros quase certa, porque o Vasco vai jogar fora, precisa se defender. Agora, quem vai jogar na zaga, ninguém sabe. O Wesley pode voltar, pode voltar. Jadson já cumpriu os 10 dias de quarentena, depende aí também do exame da Covid, mas também pode ser um retorno. Miranda ou Marcelo Alves, além de Castan, os 3 que estão aí na berlinda. Mas a princípio, pelo menos um desses 3 deve ficar, porque o Wesley deve voltar, Jadson tem chance também de ingressar como titular, enfim, mas o mais importante seria a manutenção dos 3 zagueiros. Um sistema que muita gente acha que realmente não vale para o Vasco. Será que fora de casa não seria uma boa tentativa mais uma vez? Nas alas, Léo Matos pode voltar no lugar de Iago Pikachu. Com o problema de Henrique, que não vai estar doente, a gente já trouxe isso aqui no primeiro bloco, Neto Borges é quem vai vestir a camisa da lateral esquerda titular. No meio de campo, pode ser que Andrei volte, pode ser, mas pode ser sim que Juninho ganhe uma posição. O jogador começa a entrar aos pouquinhos, começa a ter algumas oportunidades. O que pode acontecer é uma mudança na frente. Ribamar saiu com o tornozelo machucado, lesionado, não se sabe se vai para o jogo. Talvez até para preservá-lo diante de tudo que aconteceu ontem. E o Vasco pode ter uma nova dupla de atacantes para a partida contra o Grêmio. Jogadores com mais força, talvez. Gustavo Torres não foi bem, apesar de ter ficado incrivelmente até o final da partida, mas Igor Catatal e Thales Magno podem formar a equipe cruzmaltina no ataque para o jogo contra o Grêmio. Um time que pode entrar. Thiago Reis seria também uma alternativa para entrar na vaga de Ribamar, mas também não está agradando tanto. Lucão no gol. A zaga, o Wesley, Marcelo e Castan. Nas alas, Pikachu ou Léo Matos e Neto Borges. No meio, Andrei ou Marcos Júnior, Léo Gil e Martim Benítez. Na frente, Igor Catatal e Thales Magno. Seria um time do Vasco para enfrentar domingo o Grêmio em Porto Alegre. Você já baixou o novo aplicativo da OneFootball? Não? Não sabe o que está perdendo. Na descrição desse vídeo você tem um link. Você clica e baixa gratuitamente. Informações, notícias. Você pode personalizar o aplicativo da OneFootball fácil. Só colocar lá Vasco da Gama e você vai receber toda hora a notícia. O aplicativo da OneFootball, ele tem também transmissão ao vivo da Liga 1 da França e também da Bundesliga, campeonato alemão. 2 campeonataços da Europa para que você possa curtir 0800. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. E domingo, às 4 da tarde, haja sofrimento para o torcedor. Vamos enfrentar um adversário terrível. Um adversário que vive uma grande fase. É o oposto do Vasco. Quer ouvir por quê? Vamos até Porto Alegre, meu companheiro João Batista Filho, nosso JB Filho, grande João Batista do Grupo Bandeirantes de Porto Alegre, Rádio e TV Bandeirantes, vai trazer as informações do Grêmio de Renato Portaluppi, que vive grande fase. Enquanto perdíamos ontem na Sul-Americana, o Grêmio passava por cima dos seus adversários na Copa Libertadores da América. JB, traga-nos notícias do tricolor imortal do Rio Grande do Sul. Fala, Flávio, grande abraço, meu parceiro, abraço para todos aí, todos os torcedores do Vasco, a torcida maravilhosa do Vasco da Gama, né, em todo o Brasil, todo mundo.
Um abraço para vocês, mas olha só, o momento do Grêmio é completamente diferente do Vasco. Já sei que foi eliminado agora, no meio de semana, né? Vi toda a situação, até confesso que não sei como é que foi a repercussão aí, mas o Grêmio tá vencendo tudo e todos. Tem 15 jogos de invencibilidade, são 12 vitórias e 3 empates. É verdade, a gente precisa contextualizar, talvez vocês não acompanhem tanto, alguns jogos contra a Juventude, Cuiabá, que são adversários mais fracos, o próprio Guarani, mas o Grêmio finalmente embalou, tá? E o Renato, que há pouquíssimo tempo atrás, ele falava isso ontem na entrevista coletiva dele, olha, eu não vou subir no salto e dizer que o Grêmio é candidato a título nesse ano, porque há 40, 50 dias atrás eu lembro que falavam. A própria imprensa, o Renato tá muito machucado, que pela primeira vez, imprensa e torcida, grande parte da torcida do Grêmio, pediam a sua saída achando que o ciclo tinha encerrado. Mas o Renato mudou, como por exemplo, deu mais atenção ao Brasileirão, parou de utilizar alguns jogadores como o Robinho, veterano, que todo mundo conhece, o Thiago Neves foi dispensado, a direção perdeu a paciência com o Thiago Neves, o próprio Tassiano, que é um pouco mais menino, mas que vê aqui, o torcedor pega no pé dele, e o Renato começou a utilizar os jovens. Basicamente, a boa notícia é que o Grêmio não deve ir com força máxima, tá? Quase impossível ir com titulares 100%, caras, sei lá, que o Grêmio vai poupar porque na quarta-feira tem Santos pela Copa Libertadores da América. A má notícia é esta. A boa notícia é que o Grêmio, por exemplo, o Jean-Pierre, que é o cara que para nós aqui vai ser o próximo camisa 10 da seleção, joga demais. O Tostão fez uma coluna falando sobre ele agora recentemente. O Tostão, ele mesmo, dizendo que o Jean-Pierre pode ser o camisa 10 da seleção brasileira, que ele, Tostão, tanto sonha, só que o Jean-Pierre sentiu a musculatura. Não tem uma lesão, mas vai ser preservado para o jogo contra o Santos. A tendência é que caras mais experientes, tipo Maicon, Jeromel, o próprio Jean-Pierre, Diego Souza, sejam poupados, mas vai lá, né? O Renato tá muito mais ligado no Brasileirão desse ano do que nas últimas temporadas, e vai sim colocar um time misto, tá? Com alguns outros bons nomes, bons jogadores que o Grêmio tem à sua disposição. Tá certo? Abraço, Flávio, abraço para todo mundo. E olha, outro aspecto que assusta demais, o tal do retrospecto. O Vasco jogando contra o Grêmio até tem um confronto bastante equilibrado, mas em Porto Alegre... Vamos então aos números. E preste atenção. Vasco da Gama e Grêmio já se enfrentaram em 77 ocasiões. São 23 vitórias do Vasco, 20 empates, 34 vitórias do Grêmio. Por campeonatos brasileiros são 60 jogos, 20 vitórias do Vasco, 14 empates e 26 vitórias do Grêmio. Já jogando em casa, o Grêmio tem ampla vantagem. São 42 encontros, 29 vitórias do Grêmio, 7 empates e 6 vitórias do Vasco. Rafael Claus vai ser o árbitro da partida. Volto a dizer, 4 da tarde no estádio do Grêmio, na arena do Grêmio, Vasco da Gama e Grêmio Porto Alegrense. Um outro assunto que a gente vai abordar nesse bloco em relação às renovações de contrato. Eu também soube hoje que a antecipação da notícia de que Breno e Ramon não ficariam no Vasco também trouxe um certo mal-estar para o grupo. São dois jogadores muito queridos. É claro que os dois não ficariam, mas talvez divulgar isso, passar isso à frente, trouxe esse mal-estar, tenha sido uma má gestão desse processo. Acabou o contrato dia 31, não renova, não precisa dizer abertamente. Volto a dizer, são dois jogadores muito benquistos dentro do grupo. E a renovação de contrato de outros jogadores, especificamente de 4, passa a ser um bom problema. Na verdade, de 5. O quinto é Martim Benítez, que a gente vai falar na sequência. Mas existem dois jogadores, Felipe Bastos e Lucas Ribalar, que têm contrato terminando em 31 de dezembro. Talvez haja sim a possibilidade de postergação do contrato, aumento de um prazo até fevereiro, fazer mais 2, 3 meses de contrato, porque por pior que sejam os jogadores, ou que não agradem tanto, o Vasco já tem um elenco muito reduzido, mas eles podem sim ficar mais algum tempo. O mesmo pode acontecer com outros dois que terminam o contrato no final do ano, o centroavante Igor Catatal e o zagueiro Marcelo Alves. Vasco e Madureira já começam a se alinhavar para que os dois possam ter seus contratos prorrogados, pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro. E a situação de Martim Benítez, hein? Eu conversei hoje com Adrian Castellanos, o empresário do jogador. Mais uma vez digo, Adrian Castellanos extremamente solícito, fala comigo o tempo todo, agradeço demais ao carinho. Obrigado até pelo elogio. Me disse hoje que gosta de conversar comigo, até porque a gente conversa em espanhol, talvez na mesma língua a coisa possa fluir mais. Adrian foi bastante claro, Benítez vai jogar tudo até o final do ano.
até agora não foi procurado por ninguém da atual direção. Mas a situação política que pode ser resolvida no dia 17, que vai acontecer, ao que parece, uma definição disso tudo, me dá uma impressão de que Adrian Castellanos está segurando um pouco. Não quis me dizer claramente, olha, o assunto está encerrado. Não, me disse, Benítez vai jogar com todo o afinco, com todo o amor, vai correr muito pelo Vasco e tem mais 4 partidas para que ele jogue até o final do ano. Grêmio, depois o Fluminense, depois o Santos e depois o Atlético do Paraná. Pelo menos nesse aspecto, me disse Adrian Castellanos, o torcedor do Vasco pode ficar tranquilo. E eu perguntei, mas e aí? Essa questão da eleição, pode ser que se tenha mais um prazozinho? Porque se deu até o dia 15, a eleição vai ser decidida a princípio dia 17, a princípio. Pode se segurar? E eu senti no ar que sim, que ele pode esperar um pouco mais, conversar com os dirigentes do Independiente, mas o Independiente não sei se vai conseguir segurar, porque o Independiente tem propostas do Brasil e tem sim uma proposta da Arábia Saudita por Martim Benítez. O jogador quer ficar no Brasil, o jogador quer jogar no Vasco da Gama, mas vamos ter que esperar. Mas volto a dizer, senti do empresário do jogador um fio de esperança, pelo menos uma possibilidade mesmo que mínima de que Martim Benítez ainda possa conversar com o Vasco e permanecer na colina, pelo menos por mais algum tempo. Você sabe o que é a aposta dobrada da 1xBet? Não? Vá aqui embaixo, no primeiro comentário tem um link da 1xBet. Você entra, faz o seu cadastro, faz um pequeno depósito e usa a palavra promocional Vascaínos. Se você, por exemplo, depositar R$30, você vai começar jogando com R$60. É a aposta dobrada. Use a aposta dobrada na primeira aposta para que você possa ganhar dinheiro e se divertir. Os jogos do Campeonato Brasileiro estão aí. Apostas em todos os jogos, em todas as tabelas de campeonatos pelo mundo inteiro. Mas aposte no Campeonato Brasileiro. Você, afinal, tá por aqui, tá conhecendo os times. É sempre bom ficar ligado. 1xBet, parceiro do canal Atenção Vascaínos. E para encerrar esse AV News, algumas informações. Primeiro, terça-feira deve acontecer a apresentação oficial do produto Mercado Bitcoin. Os atletas que estão numa bolsa que você vai colocar seu dinheiro, comprar o token, o Vasco Token, para poder ganhar dinheiro no futuro com o mecanismo de solidariedade. Você está vendo aí a foto? O Mercado Bitcoin hoje disponibilizou a lista dos jogadores da bolsa do Vasco Token. Tem aí Allan Kardec, do Lifan da China, Marrone, do Atlético Mineiro, Paulinho, do Bayer Leverkusen, Alain, do Everton, Evander, do Midtjylland, da Dinamarca, Souza, do Besiktas, da Turquia, Douglas Luiz, do Aston Villa, Felipe Coutinho, do Barcelona, Alex Teixeira, do Jiangsu Suning, da China, Luan, do Palmeiras, Matheus Vital, do Corinthians e Natan, do Boa Vista. Germancano esteve essa semana toda sem fazer atividades com o grupo em função da questão da Covid-19, do diagnóstico. Mas Germancano, eu hoje tive a informação, está treinando normal em casa e treinando a vera. Não sente absolutamente nada. Que dor, não, torcedor? Num momento como esse, a gente vê o Ribamar perder tantos gols, a Covid nos tira Germancano numa semana tão decisiva. Ele poderia estar aqui fazendo os gols e hoje poderíamos estar pelo menos mais aliviados com a classificação para a Sul-Americana. Mas quis o destino que fosse assim, vamos esperar. Para o jogo com o Grêmio ele não volta, mas com certeza para o jogo do Fluminense, o artilheiro Germancano, o artilheiro do Vasco na temporada, talvez a nossa maior alegria na temporada 2020, esteja de volta para ajudar o Vasco a fugir desse enorme buraco. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite, o Cristiano está enlouquecido, fazendo várias promoções. 15% de desconto, você paga em 12 vezes, tem papo, puxa dali, puxa da colar, os telefones aqui embaixo, e-mail e o site. Vá ao site e você vai ver todas as promoções. Entre em contato com o Cristiano, que o Cristiano é muito bom de jogo. Quero mandar 2 grandes abraços. Um abraço ao querido Cal Gomes, o grande Cal, o homem de Ipanema, que está há 4 anos morando no Espírito Santo, no meio do mato, se desligando um pouco do Vasco. O Vasco anda fazendo mal à saúde, né, meu amigo? É isso aí, um grande abraço para você. E um grande abraço ao querido Orlando Gomes, o grande Orlandinho, do escritório Viriato, do Grupo Viriato, que foi acometido da Covid. Tive a oportunidade de conversar com ele hoje, já está no finalzinho, vai fazer todos os testes, estará sem nenhum problema, liberado, já querendo voltar semana que vem ao trabalho.
pronto restabelecimento para o querido Orlando, grande Orlando. Um grande abraço a todos vocês do Grupo Viriato, que fazem um trabalho espetacular, maravilhoso. É isso, turma, estamos chegando ao final de mais um AVNews nessa sexta-feira, dia 4 de dezembro. Amanhã a gente vai ter uma live de interatividade com vocês, bater papo, responder as perguntas de vocês com o maior prazer. E domingo, a partir de 15h15, estaremos aqui no nosso pré-jogo, esquentando as baterias para Grêmio e Vasco da Gama. Muito obrigado a você pelos números de audiência em relação às nossas lives pré e pós-jogo. É um grande prazer poder entreter vocês, trazer informações, trazer a nossa posição, com equilíbrio, é claro, mas também mostrar a nossa indignação, a nossa chateação com esse momento tão complicado do Vasco. Eu creio, tenho certeza que as coisas vão melhorar. Com certeza irão melhorar. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo final de sexta-feira. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!